Câmara instalou, nesse mês de janeiro, uma comissão de juristas formada por 20 juristas negros para aperfeiçoar e modificar, no que for necessário, aí, a legislação para combater o racismo e outros tipos de discriminação. A gente vai conversar com o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, que é presidente, inclusive, da Frente Parlamentar Quilombola e também, né, deputado, tem uma atuação aí no combate ao racismo e outros tipos de discriminação no país. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta, deputado. Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Jaciene, estou à disposição para responder suas perguntas. Deputado, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, criou essa comissão de juristas, ela foi instalada agora em janeiro. O que se espera dessa comissão nesse aperfeiçoamento, né, da legislação no que diz respeito ao combate ao racismo e outras formas, né, de discriminação? Muito bem, Jaciene, primeiro explicar que essa comissão ela deriva da comissão externa que foi criada também pelo presidente Rodrigo Maia e da qual sou membro, que nasceu para acompanhar aquele episódio trágico do homicídio do Beto numa loja do Carrefour lá em Porto Alegre. Nós estivemos, inclusive, lá em Porto Alegre acompanhando este caso e fruto desse debate em relação ao caso do Beto, que chocou o Brasil inteiro, que revela claramente os contornos do racismo institucional e estrutural existente no país, nasceu a ideia de se fazer uma revisão de toda a legislação brasileira no que diz respeito ao combate ao racismo. Nós precisamos de uma legislação antirracista. Então, a ideia dessa comissão formada por juristas nasceu exatamente dessa preocupação. E a nossa expectativa é de que essa comissão possa nos dar subsídios necessários para aperfeiçoar a legislação brasileira e torná-la mais efetiva, porque, afinal de contas, o crime de racismo no Brasil ele é imprescritível, está na Constituição brasileira, mas, infelizmente, nós não temos ninguém condenado por racismo. E o racismo está aí, deitando e enrolando na sociedade brasileira. Então, é preciso realmente que nós sejamos mais efetivos. E, por isso, a necessidade de fazer a revisão da legislação no país. Deputado, você acha que a necessidade maior realmente é a revisão, é a modificação hoje da legislação, ou, na verdade, o cumprimento, né? Como o senhor citou aí, a Constituição Federal, ela prevê, por exemplo, o racismo como um crime inafiançável. E o senhor acabou de falar aí que não há, né, registros aí de ninguém condenado com essa pena em razão do racismo, apesar dele existir no Brasil. O senhor acredita que é mais uma questão assim de cumprimento da legislação ou realmente as leis elas precisam ser aprimoradas? Precisam ser aprimoradas, é preciso dar mais eficácia à nossa legislação. Infelizmente, nós temos, digamos, uma carta de intenções, nós temos bons princípios que orientam a legislação brasileira, mas isso não se desdobra de maneira prática em legislações infraconstitucionais que permitam que o operador do direito possa garantir a efetividade das penas quando configurado o crime de racismo no nosso país. Então, é preciso realmente que haja uma modernização dessa legislação. Deputado, uma das normas, né, que podem ser aí alteradas, aperfeiçoadas, é o Estatuto da Igualdade Racial. O que o senhor, na sua opinião, o que deve ser modificado aí? Ou os pontos principais, né, ou algum ponto principal que o senhor acredita que deve ser modificado? Eu acho que um ponto muito importante é essa questão do crime de injúria racial, que no Brasil é sempre considerado um crime de menor potencial ofensivo, e isso tem se alastrado, tem se repetido, e sobretudo agora em razão das redes sociais, essas manifestações de injúria são muito corriqueiras na sociedade brasileira. Então, é preciso ter uma legislação mais dura em relação à injúria racial, que acontece em muitos espaços, inclusive nos estádios de futebol, né? Aqui e acolá a gente percebe isso. Agora, nesse período de pandemia, nós estamos com estádios vazios, mas não é raro acontecer manifestações, inclusive coletivas, né? De injúria racial contra jogadores, juízes, etc. Então, eu estou citando aqui o caso do futebol, porque é algo muito forte em nosso país e que serve de exemplo.
Deputado, existe também uma preocupação de se criar alguma forma de política pública mesmo para que sejam feitas campanhas de conscientização e trabalhar a questão educacional da população com relação ao racismo, já que muitas pessoas ainda negam, né, que existe racismo no Brasil. Sem dúvida, nós precisamos, além de enfrentar a questão criminal, nós temos também que ter políticas públicas mais efetivas, principalmente no que diz respeito às ações afirmativas, que são aquelas, as reservas de vagas, tanto nos concursos públicos, quanto também nas universidades, e nós precisamos avançar nessas políticas. Eu, inclusive, tenho um projeto que tramita na Câmara que prevê a legislação de reserva de vagas na pós-graduação. Hoje nós temos uma lei que garante a reserva de vagas na graduação, mas não temos em relação à pós-graduação. E eu tenho um projeto que vai exatamente nessa direção. Eu tenho a impressão de que a modernização da legislação também tem que alcançar essas políticas públicas, principalmente as ações afirmativas. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, falando um pouquinho sobre o trabalho, né, que deve ser desenvolvido aí por essa comissão de juristas criada aí pelo presidente Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, formada aí por 20 juristas negros para estudar e propor aí, né, deputado, modificações e melhorias na legislação para combater a discriminação racial no Brasil. Agora, deputado, o senhor acredita que é preciso ampliar o trabalho da comissão e tentar encontrar formas, né, de ampliar o debate sobre esse assunto? A gente já ouviu algumas críticas de que é preciso aí ampliar um pouco esse debate, né, sobre a modificação das leis, né, da legislação para combater o racismo. Jaceli, que na verdade foi criada uma comissão e a gente ficou muito satisfeito com a medida do presidente Rodrigo Maia de constituir, atender esse pleito nosso de constituir essa comissão, mas nós entendemos que essa comissão não deve ser apenas de juristas. Nós entendemos que o movimento negro precisa também ser escutado. Nós temos aí centenas de entidades no Brasil que atuam no combate ao racismo, que têm trabalhos antigos e bastante consolidados e uma experiência fantástica e muito importante também para que eles possam contribuir nessa discussão, de maneira que nós estamos defendendo a ampliação da comissão para garantir também a participação das entidades que integram o movimento negro em nosso país, né? Portanto, é uma necessidade que a gente vê aí para poder a gente ter mais condição, né, de acertar mais em relação às decisões que vamos tomar sobre a legislação antirracista no Brasil. Deputado, a gente agradece a sua participação, as suas informações aqui no Palavra Aberta, falando um pouquinho aí sobre o trabalho, né, que deve ser feito aí por essa comissão de juristas. Mais uma vez a gente agradece. Muito obrigada, viu, pela entrevista. E eu que agradeço. Obrigado a você. Nós conversamos com o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. A gente fica por aqui e até a próxima.